Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre as ações do Banco Inter, né? Vamos entender a explosão no pregão de hoje. Tanto as ações classe A, como vocês podem ver aí, que subiram mais de 14%, encerrando o pregão em 7 dólares e 45 centes, quanto também as BDRs, que subiram também na mesma proporção, superando os 40 reais. Vamos entender tudo isso. O Banco Inter soltou os resultados do segundo trimestre, que deixou o mercado rindo de orelha a orelha. Mas antes, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal. E interagir com a galera. Hype o vídeo, compartilha para dar aquela força, doido. E eu peguei aqui uma média de 1000 visualizações por vídeo e apenas 100 likes, pouco mais de 100 likes. Então não custa nada, né? Você assistir o vídeo e, se gostar, deixar o seu like, tá? É de graça, não paga nada, tá bom? Segue também no Instagram, eu deixarei o link na descrição do vídeo. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa. Como vocês podem observar, a alta das ações foi bastante expressiva no pregão, né? As ações classe A, que eu tenho em carteira aí, uma quirela, subindo mais de 14%. Eu tenho uma quirela dessas ações classe A do Banco Inter, né? Já dobrei o capital que eu investi nessas ações aqui. E vocês podem ver aí também o preço justo. Eu estou aqui com os dados do Investing Pro. Deixarei o link na descrição do vídeo se você quiser utilizar essa ferramenta Pro, tá? Eu deixarei o link aqui com 15% de desconto. Vocês podem ver aí, o preço justo para essas ações do Banco Inter é de 8 dólares, tá? Ainda com potencial de 8%. E vemos também aqui as BDRs que subiram na mesma proporção, um pouquinho menos, né? Mas superaram aí 40 reais, subindo mais de 11%. E para entender o que motivou toda essa alta, vamos pegar aqui os números do segundo TRI que o banco divulgou, né? E vemos aqui nos destaques que o banco superou os 300 milhões de reais em lucro líquido e também atingiu um ROI de 13,9%, um ROI muito maior do que muitos bancões por aí, né? O banco também atingiu 3,6 bilhões de reais em receita e também uma carteira de crédito de 40 bilhões de reais. E aqui a gente pode observar que não é nem uma escadinha, é quase que uma parede aqui, né? Os resultados do Banco Inter desde 2023, tanto em termos de lucratividade, quanto também no crescimento da sua base de clientes, tá? Então é um banco que vem crescendo. Aí a galera compara, obviamente, com o Nubank, né? Que é o seu concorrente direto, que cresce muito mais. Mas o Nubank, ele tem um foco muito maior, né? Ele sempre teve um foco muito maior, né? Ele começou assim, mais focado na questão de cartões de crédito. Então, o Nubank conseguiu crescer muito a sua base de clientes, focado em cartões de crédito. Depois, ele foi ali oferecendo novos produtos, como a conta, né? Depois, a corretora. E já com essa base de cliente muito grande, ele só foi migrando ali os clientes para esses novos produtos. O Inter não, ele já nasceu como banco, então a gente precisa avaliar de maneira diferente, tá? O Inter, ele cresce menos, mas cresce de maneira muito mais sólida, né, do que o Nubank, tá? Vamos nos aprofundar um pouco mais aqui nos resultados do segundo TRI, porque ele realmente foi muito, mas muito satisfatório, tá? Foi um resultado muito bom mesmo, que mostrou um crescimento muito sólido do Banco Inter. A gente vê aqui 39,3 milhões de clientes, crescendo aí mais de 18% na comparação anual. Os clientes ativos crescendo mais de 23%, superando os 22 milhões de clientes. O banco também conseguiu melhorar muito a sua ARPAC, que é a monetização do cliente, né? Que é a receita que o banco gera por cliente, superando aí R$ 53, né? 20% de alta na comparação anual e 7,3% de alta na comparação trimestral. O banco superou 3,5 bi de receita bruta, né? Crescendo aí 48% na comparação anual, um crescimento muito alto mesmo. A receita líquida do banco superou 2 bilhões de reais, crescendo 35%. O EBITDA do banco cresceu 28%,
384 milhões de reais, o lucro líquido do banco atingindo 332 milhões de reais, um crescimento de 49%, e o lucro líquido ajustado atingindo 315 milhões, um crescimento de 52%, números muito expressivos mesmo, né? Eu voltei para as ações do Banco Inter, eu havia feito uns trades ali ainda quando eram BID, né? BID 4, BID 3, BID 11 ali, assim que o banco lançou suas ações aqui na B3, né? Aí depois o banco saiu da B3, foi lá para Nasdaq, né? Aí eu tinha uma posiçãozinha ainda. Preferi continuar com as ações, né? Não converti elas em BDS, preferi continuar com as ações, ficando com as classe A, e acabei aumentando um pouco a minha posição. De lá para cá, doido, estava ali por volta, né? Estavam caindo, né? Aquela linha que eu deixei lá, estavam caindo as ações. Na época, chegaram a cair quase 50%. Eu deixei lá uma quirelinha só. Assim que migrou, né, as ações, né, que já eram classe A, chegaram a valer menos de 4 dólares. Eu comecei a aumentar o meu aporte. De lá para cá, doido, dobrou praticamente a minha posição em Banco Inter, tá? E o banco já pagou até uma quirelinha de dividendo em dólar. Já tenho até uma quirelinha de dividendo em dólar com essas ações aqui do Banco Inter, tá? E pretendo continuar. Não tenho intenção, né, de vender essas ações aqui, porque o banco, ele conseguirá, né, até 2027, a meta do banco é atingir um ROI de 30% e uma base de clientes de 60 milhões de clientes. No médio prazo aí, tá? Não está tão longe disso acontecer, não. Então é um banco que vem crescendo e vem crescendo de maneira sólida. Não é à toa que as casas de análise não param de recomendar compra para as ações do Banco Inter, tá? Dando uma olhada aqui em outros indicadores, nós vemos aqui uma Basileia muito saudável, né, de 15,7%, que mostra que o banco está bem capitalizado. A gente vê um TPV de cartões que cresceu 28% também, um GMV, né, que é um volume total aí, né, em cartões, em transações, que cresceu 8,8%, superando 1 bi e 200 aí. A gente vê a inadimplência do banco estável, até com uma leve queda, quando a gente olha aí para a inadimplência de 15 a 90 dias, né, com uma leve retração aí, isso é muito bom, né, e o índice de cobertura que também se manteve estável. A NIM do banco, né, que é a margem financeira líquida do banco, também se manteve estável. O que é a NIM? A NIM é a margem financeira líquida, é a capacidade que o banco tem, né, de faturar, de lucrar entre o que ele paga de juro e entre o que ele recebe de juro, tá? Então a gente vê aqui uma NIM também crescendo, saudável aí, tá? A gente vê também o índice de eficiência do banco também estável. E um indicador importantíssimo aqui, que o mercado frisa muito nos bancos, que é o ROI, né? O ROI do banco superou no trimestre 14%, né? Mais especificamente aí 14,5%. E dos últimos 12 meses, como vocês puderam ver, 13,9%. Então o banco encerrou o trimestre muito bem. Isso foi um motivo para as ações subirem tanto no pregão de hoje. Voltando aqui para os dados do Investing Pro, a gente tem uma ideia melhor olhando para o histórico de receita e lucro do banco. Vocês podem observar aí que em 2024, o banco encerrou ali em dezembro com uma receita inferior a 3 bi de reais, né? E um lucro que não chegou ali a se aproximar, né, nem de meio bilhão de reais, né, em um ano inteiro. Agora, a gente já observa apenas em 2025 o banco atingindo 3 bi de reais, né? Isso considerando apenas, né, março, como vocês podem observar aí. Vimos no resultado que o banco já superou esses 3 bi de reais, né? E apenas no trimestre o banco superou 300 milhões de lucro líquido. Então, olhando para todo esse crescimento, a gente consegue crer que o banco tem muita capacidade, né, de superar 1,5 bi de lucro anual, tá? Aqui a gente vê o comportamento da receita e do lucro por ação. A gente vê que o banco já conseguiu entregar 12 centavos de dólar de lucro por ação em março de 2025, né? E as projeções é que o banco atinja aí ao final de 2025 15 centavos de LPA, tá? Essas são as projeções aí, visto que o banco já conseguiu superar no trimestre 300 milhões de lucro líquido.
Só que aí a gente olha para um dado aqui que pode fazer muita gente pensar que a ação do banco está cara, né? A gente olha para o indicador PL, né, que é o preço sobre o lucro, e a gente vê o Banco Inter acima, né, de alguns dos seus pares, como por exemplo aí Itaú, né? Mas a gente não pode comparar o Banco Inter com esses bancões, tá? Precisamos comparar o Banco Inter com seus pares digitais, como por exemplo o Nubank, tá? E o Nubank está muito mais esticado, está com esse múltiplo muito mais esticado do que o Banco Inter, tá? Mas esses dois bancos, tanto o Banco Inter quanto o Nubank, né, essa é a característica deles, crescer em larga escala, tá? Então, eu acredito que o Banco Inter ainda tem muita margem para crescer. E são cases que concorrem, o Banco Inter mais o Nubank, mas como eu citei no início do vídeo, o Banco Inter, ele já nasceu como banco, tá? Enquanto o Nubank, ele sequer se transformou ainda em um banco, né? Ele ainda opera como uma empresa de pagamentos. Ainda não teve o aval, né, do Bacen, né, para operar de fato como banco. Então o Banco Inter, ele vai crescer menos que o Nubank, porém de maneira mais sólida. Nubank não, tem um crescimento mais agressivo, porque ele cresce mais por meio, né, da adesão aí, né, da captura de clientes via cartão de crédito. Então é muito mais fácil para crescer. Eu continuo com as ações do Banco Inter em carteira, tá? No momento, as ações já estão aí num patamar de realização para quem conseguiu pegar, né, no patamar que eu consegui ali de 4 dólares. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!